aqui de novo. Obrigado por lembrar aí, Isadora. Agora, iniciei aqui a gravação, mesmo padrão de todas as aulas. Então, só recapitulando aqui para aparecer na gravação, nós temos 4 pontos. Esses 4 pontos poderiam representar lá 4 cidades. A cidade 1, a cidade 3, a cidade 2, a cidade 3 e a cidade 4. E nós temos uma distância entre essas cidades. Então, entre a cidade 1 e a cidade 2, a distância é de 3,5. Esse 3,5, ele representa uma unidade de distância. Poderia ser essa unidade como sendo centenas de quilômetros. E daí aqui o 3,5 representaria ser uma distância de 300 quilômetros. O 3 aqui, né, sendo em centenas de quilômetros, seriam os 300 quilômetros, ou qualquer outra unidade que a gente tenha. E nós temos 2 veículos. Os 2 veículos que nós temos, o primeiro deles tem origem no ponto 1 e ele tem que terminar no ponto 4. Então, é como se nós pensássemos no planejamento da operação de um dia e nós sabemos que esse veículo está disponível aqui no ponto 1 e por algum motivo operacional nós queremos que ao final do dia ele esteja no ponto 4. Da mesma forma, tem um veículo 2, que ele tem a origem no ponto 3, então no começo do dia ele está no ponto 3, e ao final do dia nós queremos que ele esteja no ponto 2. Não significa que ele precisa ir direto do ponto 3 até o ponto 2. Ele pode fazer, inclusive, um caminho assim, de ir do 3 para o 4, do 4 para o 1 e do 4 para o 2, ou do 3 para o 4, 4 para o 2, ou 3 para o 1, 1 para o 2, 3 para o 1, 1 para o 4 e 4 para o 2. Esse caminho que ele vai fazer não é o fixo. A única coisa é que nós sabemos, o veículo que começou no ponto 3 tem que terminar no ponto 2. E cada um desses veículos tem uma capacidade. Então, o veículo 1 tem uma capacidade de 15. Nós poderíamos pensar isso como sendo número de pallets que cabe no veículo, ou toneladas que cabem no veículo, ou qualquer outra unidade de medida. E o veículo 2 tem uma capacidade de 10 unidades. E esses veículos, como eles são diferentes, eles têm um custo por distância diferente. Então, se nós analisarmos em termos de capacidade, o veículo 1 tem uma capacidade 50% maior que o veículo 2. E o custo dele é menos do que 50% a mais. Então, existe até ganho de escala aqui na própria utilização do veículo 1. Se nós pegarmos lá quanto que custaria por distância, por capacidade, o veículo 1 seria mais econômico que o veículo 2. Agora, o que esses veículos aqui têm que fazer? Transportar requisições. E se nós lembrarmos lá no artigo, eu coloquei aqui as mesmas letras que aparecem lá, a mesma anotação, e depois eu volto com vocês lá no artigo e faço essa associação, nós temos o seguinte, a requisição 1, o local de coleta dela é no ponto 1, e o local de entrega é no ponto 4. E essa quantidade é associada à capacidade. Então, se aqui a nossa capacidade é em pallets, essa quantidade aqui representa o número de pallets da requisição. Se a quantidade é em toneladas, se a capacidade é em toneladas, essa quantidade aqui representa quantas toneladas tem a requisição. O que nós temos aqui? Ó? Que a requisição 1, ela tem que ser coletada, então, no ponto 1, e entregue no ponto 4. Por qual caminho que ela vai fazer para sair do 1 e chegar no 4 e por qual veículo, será decisão nossa. A mesma coisa nós temos a requisição 2. Ela tem que ser coletada no ponto 3 e entregue no ponto 1. E tem lá uma quantidade dela de 2. E temos as mesmas ideias aqui para as requisições 3, 4 e 5. E o que eu trouxe aqui para vocês é um exemplo de solução que nós temos, pessoal. O que é esse exemplo? Se nós pegarmos lá o caminhão 1, e a gente sabe que ele tem que iniciar no ponto 1, né? Então, ó, o caminhão 1, ele tem a origem aqui no ponto 1, e no ponto 1, do ponto 1 ele segue para o ponto 2.
E ele segue do ponto 1 para o ponto 2, levando as requisições 1 e 4. Se nós olharmos, os locais de coleta dessas requisições, da requisição 1 e da requisição 4, elas acontecem justamente ali no ponto 1. Se nós somamos a quantidade em cada uma delas, é 5 aqui da requisição 1 e 6 da requisição 2. Então, nesse trajeto do ponto 1 até o ponto 2, ele estará levando as requisições 1 e 4 e totalizando 11 unidades de capacidade. Vamos chamar essa capacidade aqui de número de pallets transportados. A gente padroniza com o número de pallets aqui no exemplo, mas poderia ser qualquer outra unidade. Como cabem 15 pallets no veículo, não excedeu a capacidade aqui. No ponto 2, do ponto 2 ele segue para o ponto 4. Ele segue do ponto 2 para o ponto 4 com as cargas 1 e 5, com as requisições 1 e 5. Ou seja, a requisição 4, ele deixou aqui no ponto 2. E nós temos que o destino, lugar de entrega dessa requisição 4, é justamente aqui o ponto 2. E a requisição 5, ela é coletada aqui no ponto 2 para ser entregue no ponto 4. Então, requisição 5, coleta no ponto 2 e entrega no ponto 4. O número de pallets da requisição 1 é 5 e o número de pallets da requisição 5 é 8. Dessa forma, ele transportará 13 pallets do ponto 2 até o ponto 4. E de maneira análoga, nós temos aqui o caminhão 2. Ele começa no ponto 3, conforme foi colocado aqui, e termina no ponto 2, conforme a exigência. E agora, no ponto 3, ele coleta as requisições 2 e 3. Então, requisição 2 tem coleta no ponto 3 e entrega no ponto 1. Requisição 3 tem coleta no ponto 3 e entrega no ponto 2. Vai com as requisições 2 e 3, que ao todo são 9 pallets, aqui o 2 com o 7. Entrega a requisição 2 no ponto 1 e segue do ponto 1 para o ponto 2 com a requisição 3, que tem 7 pallets. Então, esse daqui é um exemplo de chamado solução factível para o problema, porque essa solução é uma solução que satisfaz a todas as restrições que nós temos. Todos os caminhões começam no local de origem, que foi combinado, terminam no local de destino, que foi combinado, não tem a capacidade cedida em nenhum dos momentos. Todas as requisições são coletadas nos locais que deveriam ser coletadas e entregues no lugar que deveriam ser entregues. Então, isso aqui é uma solução factível para o problema. Se ela é a solução ótima, não temos garantia sobre isso. Mas temos aqui um exemplo de uma solução factível. E esse é um processo que eu sempre recomendo vocês fazerem quando estão estudando um modelo matemático novo, um cenário novo. Se nós queremos modelar matematicamente ou entender um modelo matemático, nós temos que ter essa capacidade de entender o problema. E uma das formas de entendimento do problema é justamente essa representação de um exemplo de solução. Reparem que até aqui, nessa maneira como que foi colocado, eu não fiz nada envolvendo formulação matemática. Mas nós temos aqui um exemplo de como que as coisas acontecem. Tranquilo até esse momento? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, tranquilo, a representação ficou bem clara. Tá? Então, é justamente isso, né? Se pegar assim, agora vou lá para o artigo de novo, mas já fica... Nós temos um padrão para saber o que as coisas estão acontecendo. E nós vamos pegar, e agora voltando no artigo, todas as variáveis de decisão que aparecem, nós vamos tentar entender como que são essas variáveis de decisão aqui nessa representação. Então, vindo aqui no artigo, novamente, deixa eu pegar e abrir aqui, computador ajudar, agora foi.
né, que eu tinha parado no final da última aula com vocês, nós estávamos aqui nessa parte. Então, nós temos lá um conjunto dos veículos, que é de K igual a 1 até lá a cardinalidade do conjunto. Então, aqui nós temos dois veículos. Então, o K varia de 1 até 2. Cada um dos veículos tem uma capacidade UK. Tem um local de origem OK e um local de destino O'K. Cada uma das requisições, então, aqui o nosso R vai variar de 1 até 5, porque nós temos 5 requisições, tem um local de coleta e um local de entrega. Esses locais de coleta e de entrega pertencem a esse conjunto N. O conjunto N é o conjunto dos nós, é o conjunto dos pontos que nós temos aqui envolvidos. E esse outro conjunto A, que aparece aqui em cima, que é o que denota o grafo, é referente a essas ligações. Então, o conjunto A, ele é composto pela ligação do ponto 1 ao ponto 2, do ponto 1 ao ponto 3, do ponto 1 ao ponto 4, do ponto 2 ao ponto 3 e do ponto 2 ao ponto 4. Nesse caso, nós estamos trabalhando que a distância para ir do 2 até o 4 é a mesma do que ir do 4 até o 2. Então, nós temos essa simetria aqui nas distâncias. Não teria qualquer problema se as distâncias fossem diferentes. Nós poderíamos ter uma distância para ir do ponto 2 até o ponto 4 e uma outra distância para vir do ponto 4 até o ponto 2, sem qualquer problema. Para deixar um pouquinho mais leve aqui a nossa representação gráfica, eu considerei que as distâncias são as mesmas aqui. E essa parte que eu coloco aqui do custo por distância é que, com base nisso, nós vamos conseguir saber qual que é o custo para cada um dos veículos fazer cada um dos trajetos. Então, se nós pegamos aqui o veículo 1 para fazer o trajeto do ponto 2 ao ponto 3, ele terá um custo de 3 vezes 1,5. Terá um custo de 4,5. Já o veículo 2, para fazer o trajeto do ponto 2 até o ponto 3, ele terá um custo de 3,6, o 3 vezes 1,2. E isso, lá no modelo matemático, adiantando um pouquinho aqui na formulação, é o que aparecerá aqui, ó, como CIJK. É o custo de transporte do nó I até o nó J usando o veículo K. Então, se nós pegássemos aqui nesse nosso exemplo, e eu vou pegar e fazer um pouquinho mais detalhado isso com vocês, nós teríamos o seguinte, só aqui colocando como exemplo, ó, o nosso custo de ir do ponto 2 até o ponto 3 com o veículo 1, ele é igual a 3 que multiplica 1,5, ou seja, isso daqui é igual a 4,5. É o nosso C231. E da mesma forma, o nosso custo de ir do ponto 2 até o ponto 3 com o veículo 2 seria o 3 vezes 1,2, que é 3,6. Então, desta forma, nós podemos calcular todos esses valores de C e JK que aparecem aqui. Qual que é o custo de ir da cidade I até a cidade J utilizando o veículo K. Para fazer isso, nós vemos qual que é a distância da cidade I até a cidade J e qual que é o custo por unidade de distância de cada um dos veículos. E assim nós calculamos o C e JK. Ok? Aqui essa parte do C e JK? Tranquilo? Para mim, tranquilo. Tranquilo? Ok? Então tá bom. Só, até parei e perguntei aqui, porque entendendo bem o C e JK, ficará bem natural entender aqui o que é o X e JK. Olha lá, nós vamos ter que a variável de decisão X e JK é igual a 1 se o veículo K
utiliza o arco IJ. Então, voltando aqui nesse nosso exemplo, o que nós temos aqui? Ó? Vamos ver, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais, já vou preparar aqui a expressão. Se nós pegamos aqui, o que essa ligação está representando? Que do ponto 1 para o ponto 2, o veículo 1 faz esse trajeto. Então, isso daqui significa que a variável de decisão x12, 1, é igual a 1. Então, esse fato daqui de o veículo 1 estar indo da cidade 1 para a cidade 2 faz com que a variável x12, 1 seja igual a 1. E da mesma forma, esse veículo 1, ele vai da cidade 2 para a cidade 4. Então, nós vamos ter aqui que o x24, x241, ele é igual a 1. Ou seja, o veículo 1 vai da cidade 2 para a cidade 4. Se nós pegarmos essa mesma ideia em relação a esta ligação aqui, esta ligação acontecer pelo veículo 2 é representada por qual variável de decisão ser igual a 1? Tem algum palpite aí de como que ficaria para esse caso daqui? x312. x312 ser igual a 1. Ou seja, do ponto 3 para o ponto 1, o veículo 2 faz o trajeto. Ou, um pouquinho mais fácil de ler, o veículo 2 faz o trajeto do ponto 3 para o ponto 1. E da mesma forma, nós vamos ter aqui que o veículo 2 vai do ponto 1 para o ponto 2. Ou seja, o x122 é igual a 1. Então, esse trajeto 1,2, ele é realizado pelos dois veículos. E não tem problema ele ser realizado pelos dois veículos, né? Na mesma estrada ali nós podemos ter que os dois veículos passem por ela. E nós temos essas representações aqui. Se nós pegássemos todos os outros valores de x e jk, quais que seriam eles? Se pegasse, por exemplo, o x322, né? Se nós pegássemos aqui, ó, vou até copiar, fazer assim. Se nós pegássemos aqui, ó, x322, qual que seria o valor desta variável de decisão, x322? É 0 porque esse arco não é percorrido pelo veículo 2, né? Isso. Por mais que o veículo 2 ele vá lá da cidade 3, né, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O veículo 2, ele vai da cidade 3 para a cidade 2, mas ele não vai diretamente da cidade 3 para a cidade 2. Ele está indo da cidade 3 para a cidade 2, passando pela cidade 1 antes. Então, essa ligação aqui não é utilizada por ele. Então, essa variável x322 é igual a 0. E com exceção dessas 4 que estão aqui iguais a 1, todas as outras variáveis x e jk serão iguais a 0. Se nós pegássemos lá também, tipo, x1, 3, 1. O veículo 1, ele não vai direto da cidade 1 para a cidade 3. Então, a variável de decisão x131 assume o valor igual a 0. Então, isso daqui é a nossa variável de decisão x e jk, que representa, sempre lembrando, que x e jk é igual a 1 se o veículo K vai da cidade I direto para a cidade J. Ok essa parte aqui do que é a nossa variável x e jk, então? Conseguem associar agora, fazendo sentido, essa explicação que aparece aqui
no artigo com o que nós fizemos naquela nossa representação do desenho? Sim. Né? E Na daí verdade, reparem, ó, pode falar. Perdão. desculpa, eu só ia confirmar, mas na verdade, traçando um paralelo lá com as p-medianas, lá nós só tínhamos um índice, que era se aquele ponto era mediana. E aí o que a gente tem é uma combinação de índices, né? Quer dizer, se o arco de um ponto até outro ponto e aquele veículo são ou não são verdadeiros, digamos. Exatamente. Até um outro exemplo que pode pensar de paralelo é com aquele que nós fizemos do caixeiro viajante. Nós tínhamos lá x e j igual a 1 se vai do ponto I para o ponto J. Porque era um caso que tinha um único veículo. Agora nós podemos ter mais do que um veículo. Nesse exemplo em particular, nós temos 2 veículos. Então não basta saber se vai do ponto I até o ponto J simplesmente. Tem que saber se o veículo K vai do ponto I até o ponto J. E por isso aparece esse índice aqui a mais. Ou seja, se ele vai satisfazer essa condição, né? Se ele vai de um ponto para o outro, ok. Se não, aparece como, por exemplo, saiu do 2, do 3 para o 1, ele não ia. Era do 3 para o 2, depois para o 1. Então, de 3 para 1, não satisfazia a condição, logo era 0. Opa, desculpa, aqui, desculpa, né, ó, se nós pegarmos o x322, ele é igual a 0. Porque isso. ele não vai direto do ele não ponto vai 1 para o ponto 2. Uhum. E esse não ir direto é pensar, ele não está utilizando aqui a estrada do ponto 3 para o ponto 2. Não está fazendo o uso disso daqui. Sim. Então, a variável de decisão, nesse caso, outra maneira de interpretar a variável x e jk é se o veículo K utiliza a estrada para ir do ponto I até o ponto J. Ok. Ok? Beleza. Beleza? Uhum. Podemos seguir adiante com a próxima variável base aqui. A próxima variável é a y. E agora a y ela vai ter mais um índice ainda. Ela vai ter IJKR. O que vai aparecer aqui o R? Ele é associado à requisição. Nós queremos saber se a requisição R vai do ponto I para o ponto J no veículo K. Porque nós temos que ter o controle em qual veículo que ela está. Então, isso daqui, se nós pegarmos, eu vou no PowerPoint aqui de novo, e vou fazer assim, vou criar aqui até uma seta. Deixa eu pegar, ó. Eu estou trabalhando com essa ligação daqui, tá? Com essa específica. Deixa eu trazer isso para cá. Aqui, ó. Fazendo nisso daqui. O que nós temos aqui, pessoal? Se nós pegarmos aqui, com a variável y, deixa eu arrumar aqui um pouquinho mais para nós. Opa. Aqui, nós temos assim, ó. Pegar aqui com o y. Então, se nós analisarmos a variável YIJKR, ela é uma expansão da variável XIJK. Quando a variável XIJK aqui, x121 foi igual a 1, nós estamos levando as cargas 1 e 4 aqui do ponto 1 até o ponto 2. Então, nós vamos ter que o y124 é igual a 1. O que significa o y1214 ser igual a 1? A carga 4, vou deixar isso aqui com uma fonte maior para facilitar aí a visualização. Ó, a carga 4 vai no veículo 1 do ponto 1 até o ponto 2. Ou seja, o veículo 1 transporta a carga 4 do ponto 1 até o ponto 2. O veículo 1 transporta a carga 4 da cidade 1 até a cidade 2. E além disso, esse veículo 1 da cidade 1 até a cidade 2, ele transporta a carga 1. Então, nós temos também
que o y 2, 1 é igual a 1. Se nós fôssemos fazer essa mesma análise aqui para o veículo 1, indo da cidade 2 até a cidade 4, como que seria, quais que seriam os valores das variáveis y associado a esse trecho daqui? Y2, 4. Isso. Com carga, com caminhão 2, né? Com veículo 2. Com a carga aqui, aqui ainda é o veículo 1, né? Ó. Isso aqui tudo é a rota do veículo 1. Ah, é veículo 1, Então, desculpa. ele vai... Então, aqui... É Y1, 1. E embaixo, 2, 4. Exatamente. 2, 4 aqui embaixo. E em cima, 1. Porque é a carga 1 indo no veículo 1 do ponto 2 até o ponto 4. Além dessa variável aqui, que é igual a 1, qual outra variável de decisão y seria igual a 1 naquele segundo trecho ali do veículo 1? Y2, 4, veículo 1, carga 5. Veículo 1, carga 5. Essas aqui são iguais a 1. E aqui, como que ficariam? Agora não vou nem chegar a escrever aqui para não poluir mais o slide, mas como que ficaria daí a situação para esse trecho da cidade 3 até a cidade 1 com o veículo 2? Como que ficariam as variáveis y ali associadas? Y2, 2, 3, 1. Então, lendo aqui de cima para baixo, né? Como se fez Y2, 2, 3, 1, né? Porque é o veículo, é a carga, é o veículo 2, carga 2, cidade 3, cidade 1. E também, se for fazer essa leitura de cima para baixo, daí ficaria, além disso, o Y2, 3, 3, 1. Ou se fizer a leitura de baixo para cima, né? Primeiro aqui a ligação e depois veículo e carga, aí seria o Y31 2, 3. Tá? Pessoal, e isso daqui, quando eu falo para vocês, né, que eu gosto mais da anotação quando coloca todos os índices embaixo, é até por essa questão mesmo da leitura. Aí fica tudo na sequência ali tendo a leitura. Mas esse artigo, assim como diversos outros, trabalham nesse padrão, de tentar colocar 2 índices embaixo, quando tem o terceiro vai em cima e um quarto índice também em cima. É muito comum encontrar esse padrão aqui nos artigos. Entendida essa situação do que são as variáveis x e as variáveis y? Está clara essa parte? Sim, Gustavo. Oi, pode falar, Alberdan. No caso, seguindo essa lógica, isso aí não tem limite, né? Digamos, se eu quisesse saber se o cara transportou de dia e de noite, sendo que de dia era 0 e de noite era 1, eu poderia ter um quinto índice. Poderia ter um quinto índice. Poderia ter ainda uma situação de dia e de noite associar ao motorista. Uhum. Se tal motorista podia transportar a carga ou não. Então, se foi transportado da cidade I para a cidade J, pelo veículo K, a carga R, no período P, pelo motorista M. Poderia fazer isso. E me diz uma coisa. Na hora de resolver isso por meio do software, é mais pesado eu ter um número maior de variáveis ou eu ter um índice maior e poucas variáveis? Ou tanto faz? Tanto faz, porque na verdade, quando a gente coloca os índices, cada combinação de índices é uma variável. Tem razão, tem razão. Então, o que muda é só como nós chamamos. Uhum. E a grande encrenca, pessoal, dos modelos matemáticos é justamente isso, porque às vezes a gente chega num ponto de fazer a formulação matemática e ela dá um certo trabalho, mas sai. Só que daí um solver tem que pegar e resolver essa brincadeira. Eu vou pegar aqui e abrir, né, várias vezes eu gosto de abrir a planilha do Excel, fazer algumas contas com vocês,
aqui não vai ser diferente, tá? Vou abrir aqui só para fazer umas contas de por que o processo de resolução ele é pesado e a importância do desenvolvimento de métodos matemáticos específicos. Existe um problema, uma das aplicações aí de modelagem matemática, que é chamado do problema de 5 bilhões de dólares, que é você fazer a tabela dos jogos da Liga de Futebol Americano nos Estados Unidos. Então, o volume financeiro gerado pela Liga de Futebol Americano é gigantesco. E é utilizado, o Gurobi, ele é utilizado para fazer a tabela lá da NFL. E começa no dia seguinte ao Super Bowl e durante 3 meses tem uma equipe que fica elaborando a tabela do campeonato. Essa tabela, você tem a variável de decisão, é uma variável lá Y que tem basicamente 4 índices, que é se o time I vai jogar contra o time J em casa na rodada R, sendo transmitido o jogo pela TV tal. Se nós pegarmos esse caso, isso é a parte real, a tabela da NFL você consegue dizer que tem 256 variáveis de decisão iguais a 1. Para vocês terem da dificuldade que isso é, se nós tivéssemos, por exemplo, 1000 variáveis, e dessas 1000 variáveis de decisão, 256 tivessem que ser iguais a 1, o número de combinações que nós teríamos seria de 1256 a 256. Isso daqui já é 3,17 vezes 10 elevado a 245. O que é um número extremamente gigantesco. Até, só brinca, que quando foi criado lá o Google, um Google significa 10 elevado a 100. Isso daqui que era o significado do Google antes do próprio mecanismo de busca ser criado. E que é algo que, na natureza, a estimativa, em termos de ordem de grandeza, eu cito isso com o pessoal, de grãos de areia no universo é 10 a 31. Então, o número de combinações aqui, mesmo que nós tivéssemos só 1000 variáveis podendo ser 1, e escolher 256 delas como sendo igual a 1, é um número absurdamente grande. Só que esse 1000 aqui, na verdade, são alguns milhões de variáveis e combinações. De maneira que até se eu colocasse aqui 1 milhão, até dá erro no Excel, que é um número que nem faz sentido ser calculado. E daí é claro que, às vezes, mesmo uma pequena fração dessa quantidade de soluções já é um número extremamente gigante. E o que os métodos matemáticos que estão implementados no solver, lá no Gurobi, ou outros solvers tentam fazer, é justamente acelerar esse processo, não precisar consultar todas elas. Tá? Então, quando a gente pegou ali o P mediano, o que a gente fez foi praticamente instantânea a resolução. Mas quando cresce a complexidade, começa a demorar algum tempo a mais ali para os modelos serem resolvidos. Ok? Beleza essa parte aqui? Ok. Só, então agora aqui que eu quero deixar isso como o exercíciozinho aí para vocês pensarem, é com base nisso, começar a entender o que está acontecendo aqui no nosso modelo matemático. Quando nós olhamos o modelo, simplesmente aqui somatórios, variáveis e as notações que nós temos ali. Só que embaixo vem a explicação. E com essa explicação, nós podemos entender de maneira um pouquinho melhor o que tem aqui em cada um dos termos. Então, quando diz lá, por exemplo, que a função objetivo é minimizar o custo das rotas dos veículos. Nós temos aqui na função objetivo, minimizar o CIJK vezes XIJK. Se o veículo K faz o trajeto de I para J, ele vai ter aquele custo de I para J. Isso aqui vai ter que envolver em todos os veículos, em todas as estradas. Vai ter depois a mesma coisa do que significa restrição 1, conjunto 2 e cada um dos conjuntos.
Então, o que eu vou deixar aí para vocês, e né, até incentivo para vocês se ajudarem aí nesse tempo, até eu voltar aqui, é tentar entender o máximo que vocês conseguirem do que cada uma dessas restrições garante e por que ela garante cada uma dessas coisas que aparecem aqui descritas. Então, por exemplo, por que essa maneira como está aqui a função objetivo garante que será minimizado o custo total de transporte? Essa outra daqui que nós vamos ter lá, conjunto 1, ele vai estar dizendo o seguinte, que Professor, o conjunto 1 garante... Oi, pode falar. eu não estou vendo o artigo. Opa, Eu não sei se está compartilhando. Pois é, não tá. Tá aparecendo só a foto do Adalberto ali. Tá, então parou, tá? Então, na verdade, é um problema aqui no computador. Mas o seguinte, eu vou ter que sair agora, que está já aqui chegando na última chamada. Mas até qual momento do artigo vocês viram? Só até o Excel. Depois que você voltou do Excel para o artigo, já não deu mais para ver. Poxa, então deixa eu tentar aqui fazer isso rapidão aqui com vocês, pessoal. Calma aí. Compartilhar tela, iniciar transmissão. Tá? Vou fazer aqui rapidinho. Deixa ele sair. Então tá, agora vocês estão vendo aqui a tela, certo? Sim. Tá? Então, ó, só, na função objetivo, o que está lá? Minimizar somatório em K, somatório IJ pertencente a A, ou seja, esse K são os veículos, IJ pertencente a A são as estradas, são aqueles caminhos possíveis de serem percorridos. E daí tem lá, de CIJK vezes XIJK. Lembrando que o XIJK representa o veículo K utilizar a estrada para ir do ponto I até o ponto J. E então, quando nós temos ali a multiplicação do custo, caso cada uma das estradas seja utilizada pelo veículo K, e isso multiplica se o veículo K utiliza ou não aquela estrada para ir do I até o J. Então, aqui dessa forma, nós estamos minimizando qual que é o custo total. Depois, o que nós vamos ter ali naquela segunda restrição, na primeira restrição, que é o que aparece aqui em 1, vai ter a descrição aqui embaixo dizendo o seguinte, ó. Elas garantem que cada veículo vai iniciar no máximo uma rota a partir do seu depósito de origem. Então, o que vocês vão ter que fazer, que eu vou pedir aqui para vocês na sequência, bom, se nós fôssemos escrever matematicamente uma restrição de que o veículo 1 ele sairá no máximo uma vez do seu depósito, como que essa restrição ficaria? E daí compare com essas expressões que vão fazendo aqui. Se estiver complicado realizar a leitura aqui da parte do modelo matemático em si, o que vocês fazem? Vejam aqui o que cada um dos conjuntos garantem e daí criem uma restrição particular para um veículo ou para uma requisição e assim por diante. Entendi?